Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha de ciências com o professor Felipe Sampaio. Dando continuidade ao estudo dos biomas brasileiros, a gente já vimos a Caatinga, já vimos a floresta amazônica. Agora nós vamos estudar um dos principais e mais importantes biomas brasileiros. Bioma brasileiro, que é o Cerrado, beleza? Vamos lá. Como a gente observa aí nesse mapinha do Brasil, como é possível observar nesse mapa, o Cerrado ele ocupa grande parte do território brasileiro, que se estende principalmente na região centro-oeste do Brasil, mas ocupa também aí boa parte da região norte e adentra aí um pouquinho também na região sul do Brasil. Características gerais do Cerrado. É o seguinte, o Cerrado ele é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Mas por que, professor? Por que o Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil? É o seguinte, galera, a maioria dos rios brasileiros, os mais importantes deles, a nascente está localizada no Cerrado. Então, o Cerrado ele é conhecido exatamente como a caixa d'água do Brasil, porque a maioria das nascentes dos principais rios brasileiros estão localizados aí nesse bioma. Como nós podemos citar como exemplo, o Rio São Francisco, que abastece aqui boa parte do Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco, a sua nascente, está localizada no Cerrado, assim como tantos outros desses rios, beleza? Como eu já havia falado também em relação ao mapa anterior, o Cerrado ele ocupa a maior parte da região centro-oeste do Brasil e 9 de 12 bacias hidrográficas, ou seja, dos 12 rios brasileiros que cortam o Brasil, 9 estão aí localizados no Cerrado. Então isso também corrobora com aquela ideia que eu falei agora, que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Justamente por isso, por a maior parte das nascentes estarem aí localizadas e também por 9 das doze bacias hidrográficas, ou seja, 9 de 12 rios estão localizados também nesse bioma. Ele apresenta um relevo com altitudes médias e isso também vai favorecer a nascente dos rios, porque os rios nascem aí no Cerrado e de lá, devido ao seu relevo com altitudes médias, eles escorrem para as demais partes do Brasil, como é o caso do Rio São Francisco. Ele nasce lá no Cerrado, no centro-oeste do Brasil, e devido à sua altitude, a altitude da sua nascente, ele escorre em direção ao Nordeste, banhando essas terras tão necessitadas de água do nosso semiárido, beleza? Então, o Cerrado apresenta um relevo com altitudes médias. Ele é conhecido também como a savana brasileira. Não sei se vocês sabem, mas a savana é um tipo de bioma presente na África. É lá onde a gente vê nos filmes leões, zebras, girafas, hienas. Todos esses animais são animais que estão presentes na savana, lá na África. E aqui no Brasil nós temos o nosso cerrado. O nosso cerrado ele apresenta características muito parecidas com a savana africana. Por isso que ele é conhecido como a savana brasileira, beleza? É um bioma também que sofre uma intensa devastação. Na região do Cerrado do Brasil, galera, onde está localizada principalmente
a grande produção de soja do nosso país. Tanto a produção de soja, como lá apresenta também uma intensa ação da pecuária também, da pecuária extensiva, que é aquela que o gado é criado solto. Então, esses são fatores que contribuem para que esse bioma seja um dos que mais sofrem atualmente com a devastação. Ele também é um dos biomas que apresentam uma das maiores biodiversidades, ficando atrás somente do bioma que a gente viu na nossa aulinha passada, que é o bioma amazônico. O cerrado ele se caracteriza por sua grande biodiversidade. Aqui nós vamos encontrar diversas espécies de animais e plantas bem característicos, como por exemplo o lobo-guará, que é uma espécie de animal que está ameaçada de extinção, que está aí na nossa cédula de R$ 200, o tamanduá-bandeira e diversos outros. E apresenta uma vegetação diversificada. No cerrado nós temos os campos limpos, que são áreas abertas de cerrado, geralmente com uma vegetação mais rasteira, e os cerradões, que são áreas bem fechadas, uma mata de cerrado, uma mata bem fechada, ok? A flora. A flora, galera, quando vocês verem flora, está se referindo à vegetação. Apresenta cerca de 11.627 plantas nativas e dessas 4.400 são endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Quando vocês escutarem, nós temos 4.400 espécies endêmicas. Isso quer dizer que no Cerrado existem 4.400 espécies de plantas que só são encontradas no Cerrado. Quando vocês verem que uma espécie é endêmica, isso quer dizer que ela só é encontrada naquele local. Então, o Cerrado ele abriga 4.400 espécies de plantas que só são encontradas ali. São espécies endêmicas, ok? Algumas espécies de planta apresentam troncos tortuosos e grossos. É o seguinte, galera. O cerrado, a gente vai ver que ele está num ambiente muito seco. Ele pertence a um clima muito seco. E é muito comum nesse bioma a presença do fogo, das queimadas. Então, as plantas, algumas delas, elas desenvolveram adaptações para conseguir sobreviver ao fogo. E quais são essas adaptações? São troncos tortuosos e grossos. O tronco dessas árvores apresenta uma grossa casca. Essa casca ela vai ajudar a planta a sobreviver durante as queimadas. Então, as plantas do cerrado apresentam troncos tortuosos e grossos, justamente para conseguirem sobreviver às queimadas, ok? Algumas plantas apresentam raízes de até 15 metros de profundidade, justamente para conseguirem captar água nas regiões mais profundas do solo, porque ali é um ambiente seco. Como exemplos de plantas aí encontradas nesse ambiente, nós podemos destacar o pequizeiro, a aroeira, a copaíba, o pau-terra, o angique e o babatimão. É muito comum nessa região do Brasil você encontrar várias espécies de plantas medicinais. Aqui nós podemos destacar a aroeira e a copaíba. Esses dois exemplos de plantas, elas são muito utilizadas na medicina, como plantas medicinais. Temos aqui o pequizeiro, né, que é uma das espécies endêmicas aí do Cerrado, encontradas no Cerrado. O clima. O Cerrado apresenta um clima tropical sazonal, com um inverno seco e um verão chuvoso, ok?
A precipitação, ou seja, o índice de chuvas lá no Cerrado fica em torno de 1.500 milímetros por ano e a temperatura média é de 22 graus Celsius. A fauna, sempre que vocês verem esse nome fauna, ela está relacionando as espécies de animais, ok? Nós temos aqui a ema, que é uma das espécies típicas do Cerrado brasileiro. A ema é uma espécie aí de avestruz, só que com um tamanho reduzido, menor que o avestruz africano, que esse avestruz que a gente conhece é o avestruz africano, ok? E a ema já é uma espécie brasileira parecida. A fauna no Cerrado é pouco conhecida, é pouco estudada e temos um destaque para as espécies de animais invertebrados, dentre eles os insetos. Os insetos são a espécie de animal que mais ocupa, mais encontrada nessa região do Brasil, ok? E dentre as espécies de animais a gente pode ver aí a ema, a seriema, o tucano, o lobo-guará, que eu já havia mencionado sobre ele, que está ali na nossa nota de R$ 200, é uma espécie ameaçada de extinção. Nós temos a jararaca, que é uma das serpentes mais venenosas do Brasil. O tamanduá-bandeira, também bastante conhecido. O veado campeiro e a onça-pintada, que são espécies de animais encontrados nessa região. O solo. O solo do Cerrado é um solo pobre, ele é constituído basicamente de areia e argila, é um solo arenoso, argiloso, e que sofre a ação intensa da lixiviação. Professor, que diabo é lixiviação, professor? Nome esquisito é esse? É o seguinte, galera, lixiviação nada mais é do que a lavagem do solo pela água da chuva. É o seguinte, geralmente o cerrado ali é uma região que tem poucas plantas, que o solo está exposto. O que acontece? Quando chove, a chuva vem, como não tem nada para proteger o solo, não tem uma planta, não tem nada, a chuva vem e carrega toda aquela parte superficial do solo, onde estão os nutrientes, a chuva vem, carrega aquilo ali tudo e deixa o solo pobre. Esse é o processo de lixiviação. A lixiviação é a lavagem do solo pela chuva, ok? E o solo do cerrado também é um solo conhecido por ter uma grande concentração de alumínio. Isso deixa o solo ácido. Aí, professor, isso não atrapalha na agricultura, não, professor? Como é que a planta vai nascer ali naquele solo se aquele solo é ácido, professor? É o seguinte, galera. Os agricultores ali daquela região, eles desenvolveram uma técnica para corrigir essa acidez do solo. O que eles fazem? Quando eles vão plantar ali uma determinada área, eles pegam cal, esse cal mesmo que a gente usa aí para pintar as paredes e jogam no solo. O cal, ele vai neutralizar a acidez do solo. Ele vai tirar a acidez do solo e vai deixar aquele solo apto para que você chegue lá e plante e a plantinha cresça. Então a calagem é o processo que vai utilizado pelos agricultores para corrigir a acidez do solo. Importância do cerrado. O cerrado apresenta uma rica biodiversidade, tanto de plantas medicinais como de animais e por aí vai. Apresenta espécies medicinais, que eu já havia falado, a nascente dos rios e a caixa d'água do Brasil, lá onde estão presentes também a maioria dos rios brasileiros. E também no cerrado nós temos, debaixo do solo do cerrado, uma das maiores reservas de água do mundo, conhecido como o Aquífero Guarani. Esse Aquífero Guarani estende-se aí do centro-oeste do Brasil, ocupando a região do Cerrado, vai em direção ao sul do Brasil e ocupa também outros países aí vizinhos ao Brasil na América do Sul, como o Paraguai,
o Uruguai e a Argentina, ok? A devastação do cerrado, como eu já havia falado no começo da nossa aulinha, o cerrado é um dos biomas mais devastados do Brasil, principalmente devido à agropecuária e ao extrativismo. Como eu já havia falado, é uma região intensamente devastada pela agricultura, por ser ali onde está localizado principalmente o polo produtor de soja do Brasil. E nós temos também, devido à sua importância como bioma brasileiro, um dia do ano dedicado à conscientização e à conservação do cerrado, que é o dia 11 de setembro, ok? Encerramos aqui a nossa aulinha de hoje e eu deixo aí 5 questõezinhas na plataforma para que vocês façam. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. Um abraço e bons estudos.